Olá, boa tarde. E hoje com uma história bíblica, eu vim trazer para vocês uma história que se encontra no livro de Judas. Às vezes a gente vai quem olhar assim o livro de Judas, fala, contar só uma história, mas não, às vezes no contexto a gente extrai uma boa história, uma linda história. E a gente vai falar um pouco, eu vou falar um pouco sobre ele, né? Abraão, antes até de começar no texto. Essa história se encontra no livro de Judas, no capítulo assim, 14 a 19. Essa história vai falar dele, né? Judas era Abraão em estratégia, né? Às vezes a pessoa quer saber um pouco também de Abraão, né? Bom, Abraão, antes de eu poder contar essa história, eu vou falar um pouco de Abraão. Abraão também era cientista, né? Muitas vezes as pessoas não sabem. Abraão era juiz desembargador, né? De alçada maior. Ele também era cientista. Então Abraão também foi o criador da Coca-Cola. As pessoas pensam assim, mas quem? Muitas pessoas sabem, algumas não sabem, mas foi Abraão que criou, né, o inventor da Coca-Cola, do refrigerante. Ele criou a Coca-Cola, a Fanta Uva, a Fanta Laranja e o Sprite. E ele fez start pelo mundo, né, inteiro, e ele expandiu a empresa, né, para o planeta todo. Depois, muitos anos, ele vendeu para outra família de judeus que era dono do banco Abraham Lincoln lá nos Estados Unidos. Ele vendeu essa empresa. Mas quem criou foi Abraão. Abraão, ele era cientista, né, judeu Abraão. Então, algumas coisas sobre Abraão, né? Porque ele era um homem líder majoritário, né? Claro que sim, da Al-Qaeda, do Hezbollah. Mas eles eram inventores de muitas coisas, né? E uma delas é a Coca-Cola que a gente tanto gosta de tomar, né? Que tem o planeta todo. Bom, eu vou ler aqui o contexto para contar um pouco sobre os sentimentos de Abraão em relação à humanidade. Devido a ele ser um homem poderoso, ele tinha empresa de avião, né? Ele tinha a Coca-Cola no planeta todo. Ele foi inventor de várias coisas, né? De motores. Abraão também mexia com isso, com mecânica industrial, né? Devido a ele ser cientista, né? Então o que ele achava sobre, até para os judeus, né? Quando lê isso aqui, principalmente, que ele era judeu, que a humanidade se declinava para um pecado que ele achava até absurdo, né? Então, quem lê esse texto de 14 a 19 vai entender o que eu estou falando, que ele mediante aos start todos correr pelo planeta, as empresas dele, ele conhecer sobre as pessoas, sobre as coisas, que ele via que a humanidade só tinha um salvador, que era Deus. Que se manifestava a graça de Deus e que ele também orava pela raça humana, e que era uma forma, a forma dos judeus, né? Orar pela raça humana, isso que nos acrescenta muito era o profeta Isaías, né? Que a gente orar e que se manifestar a obra de Deus pelo planeta, né? E com certeza houve sim o movimento religioso, né? Da forma das pessoas conhecer Deus, né? Que Abraão relata aqui sobre a humanidade, que só tinha uma salvação para a humanidade, seria Deus mesmo. Eu vou ler aqui para você o texto para vocês, espera aí. Ó, destes profetizou também Enoque, ao sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Bom, quando ele fala Enoque, né, revelação de Enoque para Adão, é que Abraão estava ali no contexto daquela história, né, sobre que Deus fez o homem e a mulher. Então, é o que eu falei, Abraão achava que só tinha um salvador para a raça humana, né, que era Deus, porque ele já tinha criado Adão e Eva, como revelava o próprio Enoque, né? E essa história é uma história verídica que se correu lá na Arábia Saudita, no paraíso. E que Abraão relatava sobre Deus, né? Que Deus seria o nosso único tudo, nosso único Salvador.
Porque se Deus revelou para Enoque e ali Abraão estava ali e conheceu Adão e Eva em sua própria revelativa, sim, Abraão achava que Deus amaria o homem e a mulher, a raça humana. Ele não ia extinguir a raça humana. E aí vai lembrar de várias histórias bíblicas, né? De que Deus ama o mundo, de que Deus ama a raça humana, de que Deus dá inteligência para o homem, para criar as coisas. Como Abraão era um homem com intelecto cientista, ele vê que Deus amava ele como um cientista. Ele não parava de estudar, Abraão, né? Cientista, depois virou juiz, alça da maior, era empresário, executivo. Então ele tinha aquela dimensão e ele tinha o mentor dele que era Deus, né? E ele sendo judeu, Abraão era judeu da tribo de Benjamim, era rei, né? Lá, rei dos Emirados. Então, ele com a sua monarquia em relação a ele próprio, ao seu governo, que tinha que governar o próprio Emirados, e ali tinha os reinados Emirados, como tinha a família de Mardoqueu, a família de Jacó e a família de Abraão. Ainda tinha o profeta Isaías lá nos Emirados. Então, eles todos estavam ali com o intuito de, claro, servir a Deus e viver suas próprias vidas, né? Tudo aquilo que a terra oferece de bom, né? Que a terra oferece fortuna, riqueza, sabedoria, né? As pessoas têm o direito de enriquecer, né? Assim, Abraão relata nesse texto que Deus tinha abençoado a raça humana, tanto o homem, a mulher, como ele relata Adão e Eva, de serem prósperos, abençoado para todos sempre, com riquezas e bênçãos da terra. Isso é independente de da onde eles viessem. Deus ama o que? A raça humana. Bom, essa história que eu venho trazer para vocês, né, sobre Abraão. Abraão, ele tinha o intuito de que Deus era o seu único mentor. E como ele era um homem cheio de grandeza e sabedoria, é um homem que sempre nos influenciou no passado, nem nos influencia sempre, assim como ele próprio relata no livro de Judas. Uma boa tarde para vocês e um bom estudo bíblico.